irmãos, graça e paz de Jesus. Que bom, que culto maravilhoso, que bênção de Deus poder ser ministrado nos louvores, adorar o Senhor em comunhão, a igreja reunida. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 101. Livro dos Salmos, capítulo 101. Amém? Gostaria de pedir a gentileza de vocês ficarem de pé para que possamos ler a palavra de Deus com total reverência, que possamos assim estar atentos à palavra do Senhor. Salmo 101. Cantarei o amor e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei com sabedoria pelo caminho reto. Quando virás ao meu encontro, viverei em minha casa com o coração íntegro. Nunca me voltarei para a desonestidade. Detesto o que os homens maus fazem. Não participarei disso. O coração perverso ficará longe de mim. Não quero conhecer o mal. Destruirei o que difama o próximo, às escondidas. Não hei de tolerar o que tem olhar altivo e coração arrogante. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho da integridade, esse me servirá. O fraudulento não habitará em minha casa. O mentiroso não permanecerá em minha presença. Verso 8. A cada manhã destruirei todos os ímpios da terra, para eliminar da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é a nossa única regra de conduta, de fé e de prática, que por meio dela o Teu Espírito constranja os nossos corações a vivermos uma vida íntegra, não de acordo com os padrões do mundo, mas sim de acordo com os padrões que o Senhor quer, que o Senhor determina, pois estamos debaixo da Tua vontade e assim queremos andar. Continua, Senhor, nos abençoando com a Tua santa e doce presença. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações e use-me como instrumento, mero instrumento de louvor e graça para os corações da Tua igreja nesta noite e aqueles que nos assistem, ó Deus, por meio do nosso canal. Esteja, Deus, guardando os nossos corações, que possamos estar com os ouvidos atentos, corações abertos, aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à Tua igreja. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Amados, fomos aí como o pastor Sandro iniciou o culto, pegos de surpresa ontem de manhã com aquela notícia sobre a nação de Israel, a Terra Santa, povo que o Senhor separou. E eu queria já começar diante do texto lido, como está a nossa vida em termos de integridade diante do Senhor? Eu não faço essa pergunta para mim, para você, não somente olhando nos padrões do mundo, conforme orei agora há pouco, mas diante do Senhor. Quando estamos, como Davi falou agora há pouco aqui, nós lemos, na nossa casa, como Deus tem nos encontrado. No decorrer desse momento em que estivermos aqui ministrando, vamos passar por esse momento em que Davi diz: Senhor, vem, adentra a minha casa. E quem convida, dá o banquete. Quem convida, arruma a casa. Quem convida, está preparado para receber o seu visitante. Preste bem atenção. Salmo 101, como tema, trago para esta noite o caminho da integridade.
É uma verdadeira declaração de princípios pelos quais o governante, ele pretende reinar. Verdadeiramente é isso que Davi expressa nesse salmo. Salmo 101, que encontra-se no final do 4º livro dos Salmos, dos 5 livros, dentro do Saltério. Esse capítulo se encontra no 4º livro, ali no finalzinho. A maioria dos comentaristas, eles dizem que este salmo é o salmo de Davi, quando já tinha ciência que seria o monarca escolhido por Deus para governar Israel. Apesar de Davi, como homem mortal, imperfeito, pecador, nós sabemos que ele era, mas estava sob o ponto de vista de Deus, como o rei terreno, pelo qual o próprio Deus já havia separado, escolhido, aquele que Isaías nos diz, no capítulo 9, verso 7, para ser raiz do seu filho amado, que tinha a terra para o governo sem fim. Cristo Jesus viria por meio de Davi, pela casa de Davi. Este rei escolhido por Deus, por certo, compôs também o Salmo 100, e é um salmo onde o salmista ele convida todos a celebrarem ao Senhor. Ele então compõe também este salmo, Salmo 101, esse tratado de integridade, como teremos o privilégio de falar nessa noite. Bom, como você agiria se fosse convidado para assumir um cargo de muita importância no seu trabalho? Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você esteja na expectativa de passar por essa situação, assumir um cargo de importância dentro da sua empresa, na empresa que você trabalha. Qual a expectativa que você tem? Muitos políticos, por exemplo, quando assumem seus cargos, presidente, por exemplo, ele traz em seu discurso inicial a ratificação daquilo que ele prometeu lá atrás, quando ele pretendia ser eleito. Para termos um exemplo, Nelson Mandela, no seu discurso de posse, ele trouxe o espírito de renovação para o país, que vem da crença da humanidade, da justiça. Nós sabemos o quanto ele mesmo sofreu nesses aspectos. Então, aquilo ali seria justiça, a humanidade seria, vamos dizer assim, a plataforma do governo dele. Eu creio que Davi, ele faz assim, quando ele está no momento mais importante da sua vida, o momento de assumir o reinado de Israel. Davi, diferentemente de um político da história, ele pauta a sua conduta no seu Senhor. Ele pauta aquilo que ele vai fazer, ele mira nos atributos do Senhor, e isso não é difícil nós vermos dentro do texto. Lembremos que o contexto de Israel, nesse momento, o contexto que vivia Israel nesse momento, era aquele contexto dos juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, o pastor está pregando aí, primeiro livro de Samuel, e nós podemos perceber a conduta moral espiritual que Israel estava passando naquele momento. Israel era um povo sem governo, e ele até pede um rei, no capítulo 8 de 1 Samuel. Mas a questão é para nós nessa noite, qual o caminho da integridade? Qual o caminho que você mira para mostrar para o mundo, mostrar para o próprio Deus, principalmente, qual o caminho da integridade para você e para mim nesta noite? O que eu e você podemos realizar para, assim como Davi, colocarmos diante de Deus, como queremos ser encontrados pelo próprio Deus? Você já parou para analisar isso na sua vida? Como eu quero ser encontrado por Deus? É interessante que essa pergunta, ela tenha duas realidades, talvez. Nós somos encontrados por Deus todo dia, toda hora. Mas no momento em que Cristo voltar, que o Senhor nos convocar, como seremos encontrados por Deus? Como estará a nossa casa, a arrumação do nosso coração, a nossa vida diária com Deus? Eu convido a você também a pensar nessa noite, junto comigo, que bondade e justiça de Deus são bases para uma vida de integridade. Bondade e justiça de Deus
são bases para uma vida de integridade. É importante nós frisarmos aqui que estamos falando sobre integridade diante de Deus. Não é o conceito de integridade, como eu falei anteriormente, com relação ao mundo, porque nós sabemos que os valores do mundo estão distorcidos, sabemos que aquilo que o mundo prega como o certo passa a ser o errado e o errado passa a ser certo. Para quem está acompanhando a EBD com o pastor Paulo, aí temos falado sobre isso, sobre moral, sobre ética, e hoje, entrelaçando um pouco essa ideia, vamos falar dessa integridade que o Senhor quer de nós. Vamos tratar aqui apenas de 2 pontos. Esses pontos estão no capítulo 101 dos Salmos. Diz assim o primeiro ponto: relacionamento de homem e Deus. O relacionamento entre homem e Deus. Versos de 1 a 4, nós vamos ver isso. Quero falar também no segundo ponto, segundo aspecto, o decreto de Deus para os ímpios. Isso está no versículo 5 ao verso 8. Então, vamos tratar do primeiro aspecto que nós podemos, então, trabalhar nessa noite, versos 1 ao 4. Relacionamento homem-Deus. Homem e Deus, melhor dizendo. Vou repetir a leitura dos versos de 1 a 4. Acompanhe comigo, com a sua Bíblia aberta. Cantarei o amor e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei com sabedoria pelo caminho reto. Quando virás ao meu encontro, viverei em minha casa com o coração íntegro. Nunca me voltarei para a desonestidade. Detesto o que os homens maus fazem. Não participarei disso. O coração perverso ficará longe de mim. Não quero conhecer o mal. Queridos, a primeira coisa que precisamos aprender nesse início do Salmo 101, desse início de trabalho aqui que Davi escreve, que Davi compõe, é que queremos viver de maneira íntegra diante de Deus. Temos que nos relacionarmos e conhecer a Deus, primeiramente, para saber como vamos seguir esse caminho da integridade. Não tem como o crente querer seguir o caminho de honestidade, integridade, tudo que engloba o que Deus quer para a vida do homem, dentro da ética, dentro da moral, dentro da integridade, se não for olhando para o próprio Criador. Talvez você mire em alguém na sociedade para você dizer: esse homem, essa pessoa, essa mulher é íntegra, eu vou segui-la. Talvez você mire no seu próprio pai, na sua mãe, talvez você mire no seu pastor, no seu líder de ministério, no líder da sua igreja, e você acaba notando que esse homem, essa mulher, essa pessoa que você mirou para dizer assim: eu quero ser íntegro igual a ele, vai te decepcionar. Mas nós temos Deus que não nos decepciona. Nós temos um Deus que Ele mesmo, Ele nos dá o padrão da integridade que devemos seguir. E toda vez que nós resolvemos seguir um líder, seja ele religioso ou político, ou dentro da nossa família, nós nos decepcionamos. Veja que não há como o homem ter um relacionamento com Deus e se manter íntegro diante dele sem conhecer os atributos de Deus. Abrindo parênteses, eu sei que você já sabe muito bem, não tem como conhecer atributos de Deus sem que estejamos diante da sua palavra. Lendo a palavra todo dia. Repetir o que o pastor sempre fala, colocando no juízo. Parece uma coisa interessante, toda vez que eu lembro de ler a palavra, que lembro diariamente, está no meu horário, eu lembro do que esse homem fala. Tem que estar no juízo. E aquilo que vem por meio da palavra de Deus para o nosso juízo é o que vai formar a nossa conduta, a nossa integridade diante dos homens e diante do próprio Deus, porque a nossa busca da conduta ideal, da integridade é do próprio Deus. Veja que nos versos 1 e 2, o salmista, ele traz afirmações de louvor ditas por ele mesmo, a quem? Ao Senhor. Ele inicia o Salmo 101 de uma maneira tão maravilhosa. Diferentemente de como ele compôs o Salmo 100, ele convida todos a louvarem ao Senhor, ele faz agora um louvor individual ao seu Deus.
ele traz então duas afirmações de louvor sobre os seus atributos. Acompanhe comigo os verso 1. Cantarei o quê? O amor e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Ele não começa dizendo, pastor, eu vou cantar para você louvores. Ele não começa dizendo, papai, mamãe, eu vou cantar para você louvores. Ele começa dizendo, a ti, Senhor, cantarei louvores. E ele fala dos aspectos de atributos de Deus importantes, que nós já conhecemos, mas vamos discorrer um pouco sobre eles. Primeiro ele vai falar em amor. Em algumas versões, a minha Almeida século 21 traz amor, em algumas traz lealdade. Na NVI, por exemplo, traz bondade. Aliás, lealdade na NVI e bondade na Almeida Revista e Atualizada. Bom, o importante é que amor, bondade e lealdade são todos eles relacionados ao atributo moral de Deus. Verdadeiramente, ele é digno de aprovação e ele é o parâmetro definitivo de bondade e amor. E o salmista tem no seu coração, ao assumir a monarquia, um reinado de Israel, o povo de Deus, ele tem no seu coração que ele tem que trazer esses aspectos para a integridade dele, mas do próprio Deus para a vida dele. Veja que ele segue rasgando elogios a Deus, vamos dizer assim, ao Senhor por sua bondade. Veja como ele fala no Salmo 100, verso 5, que está aí bem próximo de você. Eu vou falar a frase e você vai completar junto comigo. O Senhor é bom. Salmo 106, verso 1, está aí próximo também. Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 34, 8, você sabe muito bem, provai e veja que o Senhor é bom. É a bondade do Senhor, é isso que Ele exalta. Deus está intimamente, a bondade de Deus está intimamente ligada a várias outras características da sua natureza, entre elas o próprio amor, a misericórdia, a paciência e a graça do próprio Deus. Davi sabia que ia assumir um cargo importante, o reinado de Israel. Então ele não podia assumir aquilo que era de Deus, o povo de Deus, sem antes passar pelo crivo do próprio Deus, olhando para o próprio Deus e trazendo consigo os atributos do próprio Deus. Veja que o amor, como atributo de Deus, quer dizer que ele se doa em benefício dos outros. Ele queria ser um monarca assim, trabalhar em prol do reino, em prol do povo de Deus. Ele vai ao extremo para distribuir bênçãos sem medidas sobre o povo a quem ele ama. Isso são atributos de Deus diante do seu amor. João 3,16 você conhece muito bem, porque Deus amou o mundo. 1 João 4,8 vai dizer que Deus é o quê? Amor. Romanos 5,8 vai dizer, mas Deus prova o quê? O seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor, atributo de Deus, que Davi mirou no Senhor e trouxe para tratar, para trabalhar, para conduzir o seu reinado. Fico pensando, quando estava trabalhando nesse sermão, eu fiquei pensando que é assim que nós devemos ser, por exemplo, quando o jovem seminarista vem para o seminário e diz assim, eu quero ser um pastor um dia. Ele tem que mirar no Senhor. Ele não tem que mirar nas falhas do colega de seminário. Ele não tem que mirar na falha do seu pastor em sua igreja. Ele não tem que mirar nas coisas boas que seu pai faz dentro de casa somente. Ele tem que mirar no Senhor, para que ele possa ter então a integridade vinda do próprio Deus. Infelizmente, temos que falar dessa forma. De coisas ruins por aí, o mundo está cheio. Está espalhado por todo mundo. E nós não podemos mirar no pastor do lado, no irmão da televisão,
no patrão do nosso trabalho, do nosso chefe, do nosso supervisor. Não, façamos como Davi. Eu quero ser homem, quero ser mulher íntegra. Eu tenho que mirar no Senhor. O amor do Senhor, como Davi inicia o salmo aqui dizendo, cantarei o amor e a justiça, mas de Deus, atributos de Deus, que eu preciso ter para lidar no meu dia a dia com a minha família. Eu com a minha esposa, eu com meus filhos, eu no meu trabalho com aqueles que eu emprego, ou eu no meu trabalho com meus supervisores, os meus patrões, os meus chefes. Eu tenho que ter o amor vindo de Deus, não vindo do mundo. E ele fala em outro atributo importante aqui, justiça. Deus sempre age segundo o que é justo. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, vai dizer que Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são o quê? Justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é o quê? Justo e reto. É assim que Davi achava, entendia, compreendia que tinha que buscar no Senhor os atributos ou aquilo que daria para ele o nível da integridade que ele precisaria na conduta do reino de Israel. O salmista, ele canta, ele louva ao Senhor pelos seus atributos, e ele também apresenta, dentro ainda desse momento que estamos falando, desse relacionamento com homem e Deus, ele vai falar no verso 2, por exemplo, sobre o modo de seguir a Deus. Veja o que ele vai falar no verso 2. Seguirei a Deus com sabedoria. Seguirei com sabedoria pelo caminho reto. Quando virás ao meu encontro? Viverei em minha casa com o coração íntegro. Sabedoria. E em algumas versões ele vai dizer, atentarei sabiamente o caminho da perfeição. Em outra versão ele diz, seguirei com sabedoria o caminho reto. Seguirei o caminho da integridade. Tudo isso vindo do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 9, verso 4, a palavra de Deus nos diz assim, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e retidão para fazer conforme tudo que te ordenei e guardar os meus estatutos e as minhas normas. Ou seja, o próprio Deus colocando para Salomão a maneira com que ele deveria andar, como que ele deveria andar com integridade de coração e retidão. O salmista, ele faz uma pergunta interessante no verso 2, na parte B. Quando virás ao meu encontro? Quantos de nós estaremos preparados para dizer para o Senhor assim, Senhor, quando virás ao meu encontro? Quantos de nós teremos essa coragem, hoje, agora, nesse momento, para dizer, Senhor, quando virás ao meu encontro? É uma pergunta desafiadora. Quando fazemos esse tipo de pergunta para Deus, é a mesma coisa que dizer, Senhor, quando virás à minha casa? Já recebeu alguém importante dentro do seu lar? Que você se considera humanamente importante? Um grande amigo, ou seu pastor, ou alguém que você conheça, que você tem grande estima. O que você faz? Você arruma a casa. Você faz o melhor café. Eu vou falar, eu tenho que falar, Edicleuma. Você mexe aqueles ovinhos bem, com aquela manteiguinha que ela produz, uma manteiguinha boa, faz um mexidinho de ovos assim, pastor, Lilian, estão fazendo o quê? Venha tomar um café. Aí ela prepara tudo com todo amor e carinho. É assim, queridos, que dentro do nosso lar é que mostramos quem realmente nós somos. Por isso, veja quando Davi ele chama, Senhor, quando virás ao meu encontro? Olha só as questões importantes dentro dessa pergunta que Davi faz e que nós precisamos chegar a ponto de fazer para o Senhor. Senhor, pode vir, venha ao meu encontro. É dentro do nosso lar que deixamos as máscaras de lado e realmente somos quem somos na realidade. Deixamos de ser aqueles que nós colocamos lá nos status, né, do WhatsApp,
do Instagram, sempre com a melhor roupa, cabelo bem penteado. Ninguém tira uma foto para postar do jeito que está em casa fazendo faxina, né? Ninguém faz dessa forma. Com Deus é a mesma coisa. Senhor, eu estou aqui me preparando, me santificando. Quando o Senhor vem me visitar? Quando o Senhor vem aqui na minha casa? Quando o Senhor, meu coração está aberto, Senhor, para o Senhor. É isso que Davi está dizendo. É dentro do nosso lar que nós deixamos as máscaras cair. Em nossa casa, só quem vive conosco sabe os detalhes de quem realmente nós somos, é ou não é? Marido e esposa, vocês que estão aqui principalmente. Você, filho, que talvez seu pai, sua mãe não esteja próximo a você. É dentro de casa que nós mostramos quem realmente somos. Quando alguém chega na tua casa de surpresa, o que você faz? Primeira coisa? Eita, deixa eu me ajeitar. É isso. Mas com Deus, Davi, ele está colocando aqui nesse salmo, eu contei, dá mais ou menos 12 verbos no futuro. Senhor, eu me apresentarei dessa forma diante do Senhor. Enquanto a plataforma de governo do político, ele promete, depois ele não cumpre, Davi está dizendo o seguinte: Senhor, olha, eu sei que eu vou ser escolhido, ou estou sendo escolhido para ser o monarca. Olha, eu quero ser assim, 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 assim. Senhor, eu cantarei. Senhor, eu seguirei. Senhor, viverei. Senhor, voltarei. Nunca me voltarei. Sempre no futuro. Ele está dizendo, Senhor, eu quero ser dessa forma aqui. Ele está apontando para o futuro. Ele está dizendo, olha, meu desejo agora é isso. Mas o Senhor, quando chegar, vai me encontrar sim. É assim que Deus quer de nós. Quem poderia dizer como Davi, quando virás ao meu encontro? Em minha casa, terei coração sincero. É assim como Jesus diz, olha, vai para o teu quarto, em secreto, o Senhor te visita, você ora a Ele. Mas a segunda afirmação que Davi faz é a afirmação de repúdio. Se nós vimos há pouco tempo, agora, primeiramente, falando sobre o modo de seguir diante de Deus com sabedoria, dizendo para Deus, Senhor, pode me visitar, que eu estou pronto para te receber. Agora veja que Davi, nos versos 3 e 4, ele vai falar algumas afirmações de repúdio. Olha o que diz os versos 3 e 4. Nunca me voltarei para o quê? Para a desonestidade. Detesto o que os homens maus fazem, não participarei disso. Verso 4, o coração perverso ficará longe de mim, não quero conhecer o mal. Ele é enfático, olha, assim como tem coisas boas que eu quero fazer para o Senhor, tem coisas ruins que eu não vou me misturar. Porque se o Senhor, eu estou chamando o Senhor para me visitar, o Senhor para vir à minha casa, o Senhor para estar junto de mim, como eu posso estar agindo como os homens maus? Veja que no verso 3 ele vai falar sobre desonestidade. Deus não se vira para o desonesto. Jamais o homem desonesto despertará a atenção do Senhor. E é por isso que Davi está dizendo, olha, nunca me voltarei para a desonestidade. Desonesto é aquele que não possui ou que não demonstra honestidade. É aquele que tem a intenção de ludibriar, de enganar, o insincero, o enganador, é o desprovido de decência, é o sem honra, é o que falta decoro. Será que no caminho da integridade, para me apresentar para Deus e para refletir quem Deus é por meio da minha vida, eu vou caminhar com desonestos? É aquele que não demonstra honestidade no tratamento daquilo que não lhe pertence. É o traiçoeiro, é o desleal. Geralmente, o desonesto é alguém bem relacionado. É alguém com grande poder de influência. É aquele que chega, mas ele manipula, ele é impulsivo, ele está sempre com um ar, com um sentimento de superioridade. Não é difícil identificar o desonesto. Ele pensa que pode dar voltas em qualquer um, em quem ele quer. Então Davi está dizendo, Senhor, eu não andarei com quem é desonesto. Um Deus santo e justo jamais pactuará
com o mau caratismo do desonesto. Então, se queremos caminhar em integridade, se queremos seguir no caminho da integridade, uma coisa importante a fazermos é repudiar os desonestos. É sair fora do raio de ação daquele que não tem honestidade. É o tipo de pessoa que deve ser repudiada, afastado da presença daquele que quer andar íntegro diante do Senhor. Lembra do que diz 1 Coríntios, capítulo 15, 33? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não estou dizendo aqui que você, não, tem que andar só com crente, porque, aliás, abrindo aspas, se não for um crente que procure andar na integridade do Senhor, tome cuidado também. Não é só o ímpio. A gente pensa às vezes que, o ímpio é só o que não é crente. Às vezes está dentro da igreja, é convertido e está cometendo impiedade. Cuidado com esse tipo de gente. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Verso 4, ele vai falar no perverso. Ou seja, a gente está tratando aqui de afirmações de repúdio ao desonesto e ao perverso. Veja o que diz o verso 4. O coração perverso ficará longe de mim. Não quero conhecer o mal. Queridos, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, quando nós não queremos conhecer o mal, é não flertar com o mal. É não estar no radar do mal. O perverso, Deus não se envolve com os maus. Por causa de quê? Da santidade, da retidão do Senhor. Ele abomina os perversos, ele abomina os maus, ele não se relaciona com eles. Lembra o que diz Provérbios 11, 20? O Senhor abomina os perversos de coração, mas se agrada dos que andam com integridade. Não adianta eu querer ser íntegro diante de Deus se eu caminho com quem faz o mal. Não adianta eu dizer que estou buscando a integridade, assim como Davi inicia o verso 1, cantarei o amor e a justiça, não dele, não do mundo, cantarei o amor e a justiça de Deus. E se queremos caminhar em integridade, devemos esquecer de caminhar com quem pratica o mal. Isso é importantíssimo para a nossa vida. O caminho da integridade. No primeiro ponto nós vimos o relacionamento homem-Deus, versos de 1 a 4. E agora eu convido você para olhar dos versos 5 a 8, o decreto de Deus para os ímpios. Versos 5 a 8. Destruirei o que difama o próximo às escondidas. Não hei de tolerar o que tem olhar altivo e coração arrogante. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho da integridade, esse me servirá. O fraudulento não habitará na minha casa. O mentiroso não permanecerá em minha presença. A cada manhã destruirei todos os ímpios da terra, para eliminar da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Destruição dos difamadores e intolerância aos soberbos. O Senhor promete eliminar da sua presença os caluniadores, os arrogantes, os orgulhosos. Ele vai citar aqui o difamador, aquele que calunia o próximo às escondidas. É aquele que não perde a oportunidade de ver o irmão, ou a irmã, ou quem quer que seja, virar as costas para falar mal. Aquele que pratica a maledicência. Davi ora para que estes sejam apagados da terra. A graça do Senhor está sobre nós, porque muitas das vezes nós nos vemos, infelizmente, nós nos pegamos agindo como o povo do mundo, como o povo que quer mostrar a integridade, mas a integridade do mundo para o mundo, não a integridade de Deus para o próprio Deus e para refletir Cristo Jesus no mundo. Davi, ele ora para que estes sejam apagados. Veja que os arrogantes, que Davi vai falar aqui, os de coração arrogante,
quem se comporta com superioridade ou ostenta as suas próprias qualidades. Esses são os arrogantes. Onde chega, quer humilhar as pessoas. Mas lembre-se, Tiago capítulo 4, verso 6, vai dizer: Deus se opõe aos arrogantes. Se eu quero manter uma vida íntegra diante do Senhor, eu não tenho só que dizer que não ando, eu tenho que detestar a arrogância. Eu tenho que detestar aquele que pratica, aquele que anda caluniando, aquele que é orgulhoso, aquele que é o hipócrita, que não tem o conhecimento da sua própria cegueira e da falsidade do seu próprio coração e daquela opinião mesquinha do seu próprio entendimento que o verdadeiro santo tem. Aqueles que estão iludidos com falsas descobertas e afeições cada vez mais orgulhosas, a sua luz e compreensão, disse Jonathan Edwards. Verso 6, ele vai trazer um contraste de tudo isso que ele falou acima, desses versos de 5, o verso 5, aliás, de tudo isso que ele falou acima, ele traz um contraste no verso 6. Olha o que ele diz: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Lembre-se que Davi compõe, mas Davi compõe os salmos, o quê? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que inspira o homem de Deus a registrar aquilo que está no coração de Deus para a vida do homem. Olha o que ele vai dizer no verso de número 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho da integridade, esse me servirá. Lembre-se que Davi estava assumindo, ou para assumir, eu já tinha assumido o reinado. Pouco tempo ele tinha de reinado. Então ele estava dizendo: olha, esse que é dessa forma, eu vou estar com o olho para trazer para perto de mim. Os olhos estarão sempre em cima desses. Os olhos do Senhor estão sobre os que têm vida íntegra. Os olhos do Senhor estão sempre naqueles que Ele quer que estejam habitando na presença dEle, não somente nos dias de hoje, aqui caminhando nessa terra, mas na presença dEle, lá na Jerusalém celestial. Depois que isso tudo acabar, quem vai estar diante do Senhor, vivendo a eternidade com Ele, são pessoas que viveram em integridade, mas a integridade vinda do Senhor. É isso que nós temos que compreender nesse texto. Nem todos que dizem servir ao Senhor e estarem na presença dEle têm a sua consideração. Deus coloca para as suas mais importantes tarefas aqueles que Ele olha, conhece o coração e sabe que poderão ser os seus assistentes e assumirem a linha de frente de qualquer trabalho na obra do Senhor. Deus não coloca nas mãos de qualquer um aquilo que Ele tem mais de especial. Por exemplo, como Ele estava fazendo aqui com Davi, colocando para assumir o reino dEle. Veja que no verso 7, o texto volta para os ímpios, dizendo: quem não habitará com o Senhor? Verso 7, você está com a sua Bíblia aberta? Olha aí, ele vai falar o seguinte: o fraudulento não habitará em minha casa, o mentiroso não permanecerá em minha presença. Ele vai falar sobre o fraudulento, aquele que age de má fé, o mentiroso, o enganador, o falso, aquele sem compromisso com a verdade. Esse Deus não quer diante da presença dEle. Estes estarão fora do descanso do Pai, assim como ele diz lá no princípio, em Gênesis capítulo 2, verso 3, onde ele vai dizer que Deus vai dizer, após ter feito todas as coisas, ele descansou. Ali o homem estava diante de Deus com toda a plenitude da criação. Tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, tudo era bom, para que, infelizmente, depois o pecado entrasse no mundo e destruísse tudo isso. E aí entrassem todas as mazelas, como foram ditas aqui algumas questões sobre orgulho, mentira, soberba. Todo o pecado entrou. Mas o decreto de Deus, no verso 8,
o decreto de destruição. Deus dá o ultimato para os que escolhem viver impiamente. A promessa é que estes serão eliminados da sua presença. Jamais habitarão na cidade do Altíssimo. E aí eu pergunto, novamente, como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa vida de integridade diante de Deus? Como está a nossa vida naqueles aspectos que só eu e Deus sabemos que envolve o meu caráter? Como está aquilo que eu clico para assistir no meu aparelho telefônico, no meu computador, no meu notebook ou na minha televisão em casa? Como está a minha vida? Não perante a minha esposa, não perante ao meu pastor, não perante ao meu professor, mas perante Deus. Como está o meu caminho? Como eu estou caminhando em integridade diante do Senhor? É uma pergunta que precisamos fazer dia após dia. É uma pergunta que tem que martelar na nossa mente. Não é condicionado à minha presença na EBD. Aliás, hoje foi uma maravilha, mais uma vez, uma bênção de Deus para as nossas vidas, ministração do pastor Paulo. Não na minha frequência do culto de quarta-feira à noite. Não pela minha frequência no culto de domingo, nos encontros de homens, nos encontros aí, você que é mulher, que é jovem. Não é isso que eu estou falando. Não é o que todo mundo vê, mas é o que somente Deus vê na minha vida. Como eu estou com Deus, essa integridade. Será que eu posso dizer para Deus, Senhor, me visita, venha na minha casa que eu estou pronto para lhe receber? Como se ele tivesse que pedir licença para entrar. Ele sabe de todas as coisas. A sua onisciência faz com que ele saiba de tudo em nossa vida. O que acontece hoje, o que irá acontecer amanhã. Quero concluir dizendo que é preciso que olhemos para as palavras de Davi e reflitamos na seriedade que essas palavras têm na nossa vida. Não somente naquilo que Davi declarou para o Senhor no passado, que ele registrou, que ele escreveu, mas o que isso pode e deve impactar na minha vida hoje. O que isso impacta na minha vida hoje? Davi, ele põe sua base na bondade e justiça do Senhor. Será que eu tenho colocado a minha base de vida, de integridade, na bondade e na justiça de Deus? Ele é quem o convocou como monarca, foi o Senhor que convocou Davi, mesmo que um rei terreno sobre Israel. O que isso implica para mim e para você? A urgência, a necessidade de entendermos o que Deus exige do seu servo, para que o seu servo Davi cumpra diante dele. Aqui, troquemos o nome, aquilo que Deus exige que eu, como servo, Rogério, Paulo, Maria, João, Sandro, Pedro, o que Deus quer que nós façamos, o que Ele exige de nós como servos, para caminharmos em integridade. Tanto sua projeção de um relacionamento de sabedoria e retidão de Deus, quanto as advertências que Ele faz aos que praticam o mal, são alertas. Alertas para a nossa vida hoje. Voltando um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, voltando um pouquinho o que o pastor Sandro disse aí no início da mensagem, tem hora, da mensagem de 1 Samuel, tem hora que Deus diz, basta, você estará agora de frente comigo. E nós vivemos, cantamos, louvamos a Deus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E como nós estamos para dizermos isso, abrirmos a boca e dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Como nós estamos? Como estamos caminhando? Nossa vida em integridade diante de Deus, o que temos refletido diante da sociedade que está aí penando pelo pecado, o que eu e você temos trazido de reflexo para esse mundo vil, esse mundo que a cada dia, a cada momento você vê coisas mais absurdas,
O que eu, com a integridade vinda do Senhor, cantando o amor e a justiça do Senhor, a Ti, Senhor, cantarei louvores, o que eu estou fazendo diante do Senhor para refletir esse amor e essa justiça nessa terra tão problemática. Às vezes nós ouvimos alguns dizendo, dias melhores virão. Não, dias melhores não virão. Dias melhores para o crente só lá com o Senhor na eternidade. Não adianta querermos enganar, não adianta querermos dar uma de bonzinho, dias melhores virão, não, porque nós estamos vendo o mundo de mal a pior. Pega ali o livro do Apocalipse, pega ali o finalzinho de Mateus, estamos chegando a um tempo que nós estamos dizendo, não dá para afirmar, Jesus vai voltar amanhã, depois não, mas o final dos tempos estão aí, e Deus, Ele quer nos encontrar íntegro. Então, vamos pegar esses alertas. Que resposta dar ao Senhor hoje, não amanhã, não esperar para amanhã, mas hoje, qual a resposta que eu vou dar para o Senhor em relação ao caminho da minha integridade? Qual é o caminho da minha integridade? Qual é a resposta que eu vou dar para o Senhor hoje? Não é uma prova que eu vou estudar para fazer amanhã, não. É hoje, agora. Como crente no Senhor Jesus, como transformado pelo poder do Espírito Santo na minha vida, qual a resposta que eu dou para o Senhor hoje, agora? Qual é a resposta que vamos dar? Segundo o texto bíblico exposto nessa noite, como nos apresentaremos, ou como nos apresentarmos com integridade diante de um Deus bondoso, um Deus de amor e um Deus justo, como nós vamos fazer isso? O caminho da integridade, ele passa impreterivelmente pela bondade e justiça de Deus. É olhando nele, bondade, amor de Deus, é isso que eu tenho que distribuir, não meu, mas de Deus, que vem a fluir de mim num mundo de pecado. Justiça dele, não a minha justiça, mas a justiça que vem dele, a fluir diante desse mundo tão ruim. Que ele nos abençoe e nos ajude a manter o foco no nosso chamado. Que as coisas do mundo, mesmo que atrativas, às vezes nós vemos situações, coisas boas, que são atrativas, que chega a nos deixar na dúvida e dizer, isso não tem nada a ver. Mas mesmo de um mundo cheio de atrativo assim, que nós sejamos vistos como servos de Deus, como quem se relaciona com o seu Senhor e é encontrado com uma vida íntegra diante do seu Senhor. O que nós podemos aplicar bem rapidinho? É possível que este salmo tenha sido utilizado posteriormente nos corações dos futuros reis, de outras autoridades. Contudo, é importante afirmar que somente o rei Jesus cumprirá perfeitamente. Embora que Davi tenha dito, olha, eu quero fazer dessa forma, e nós estamos vendo aqui, e é um exemplo para nós fazermos também, mas não esqueçamos que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, era homem falho e pecou. Por isso que eu falei anteriormente, olhamos para os nossos pais, na fé, ou pais de sangue, olhamos para os nossos pastores, olhamos para aqueles que são referências dentro aí da sociedade, nós olhamos, mas o único que cumprirá todas as coisas, piamente, assim como cumpriu o chamado para ir à cruz do Calvário, morrer por mim e por você, somente Cristo Jesus. Ele é o Rei que tem a promessa de um dia voltar. Somente Ele cumprirá totalmente, perfeitamente, tais compromissos aqui que Davi elencou. Somente Ele. Somente Ele. Por intermédio de Cristo, então, em nossa vida nós podemos encontrar a direção para uma vida íntegra diante de Deus. Não olhe para o lado. Não olhe para quem está à sua volta. Mire em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Somente Ele tem o poder de nos dar, de nos mostrar, como assim como Ele passou no mundo, chamou a cada um dos seus discípulos. Hoje Ele passa chamando a você que está aqui hoje. Nos chamou para caminhar com Ele e olhar para Ele e dizer assim, é desse jeito que eu quero viver, uma vida íntegra, reta, uma vida de justiça, de amor, vinda do Senhor. Assim eu consigo
o caminho da integridade, mirando, olhando para aquele que é o Senhor das nossas vidas. É o Rei que foi morto na cruz, ressuscitou o terceiro dia para nos dar vitória, mas Ele prometeu, um dia voltará. Eis a nossa esperança, Cristo Jesus. Vamos orar?